Olá, professor Lucas Moraes. Estou aqui com vocês novamente, desta vez para resolver a peça que foi cobrada na prova da segunda fase da OAB, no 27º exame, que foi o terceiro exame do ano de 2018. O mérito dessa peça trata sobre taxas, um conteúdo muito bacana, muito abordado, seja em prova de primeira fase ou prova de segunda fase. Então vamos resolver essa peça e vamos aproveitar e fazer uma revisão de todo este conteúdo que é sobre taxas. Vem comigo. Olha só, o Estado X, por ter sofrido perdas de arrecadação com a alteração promovida pela Emenda Constitucional número 87, portanto, olha o fundamento, perdas de arrecadação, né? Com a alteração promovida pela Emenda Constitucional número 87 de 2015, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7 da Constituição, instituiu por meio de lei ordinária taxa de vendas interestaduais. Isso aqui é bacana. Com incidência sobre operações de venda destinadas a outros estados. Ou seja, qual é o fato gerador? A operação de vendas destinadas a outros estados. Ou seja, sempre que é feita uma venda interestadual, tem a incidência da taxa de venda interestadual. A taxa tem como base de cálculo, isso é importante a gente analisar, base de cálculo, o preço da venda das mercadorias destinadas a outros estados e como contribuintes os comerciantes que realizam essas vendas, aos quais incumbe o recolhimento do tributo no momento da saída de mercadorias do seu estabelecimento. Portanto, algumas coisas são importantes. Fato gerador da taxa está aqui e a base de cálculo da taxa também está aqui para a gente. Por reputar inconstitucional a referida taxa, a sociedade empresária XYZ deixou de efetuar seu recolhimento, vindo a sofrer autuação pelo fisco estadual. Ou seja, a sociedade empresária XYZ foi autuada pelo não recolhimento dessa taxa que ela entendia ser inconstitucional. Não tendo a sociedade empresária logrado êxito no processo administrativo, o débito foi inscrito em dívida ativa. Sabemos, lá no artigo 204 do CTN, a inscrição em dívida ativa, né, ela torna a dívida líquida e certa, né, ou seja, é um título executivo extrajudicial com presunção de liquidez e presunção de certeza. E a execução fiscal, portanto, já estou na fase executiva, foi distribuída à 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado X. Devidamente citada e após a nomeação de bens pela executada, isso é bacana, nenhuma execução fiscal, sempre que a OAB entrou em execução fiscal, já se atente a isso. Já foi garantida a execução ou não? Por quê? Porque isso é requisito para os embargos de execução. Os embargos de execução só cabem após a garantia da execução. Então, ao se trazer esse enunciado dizendo o seguinte, após a nomeação de bens pela executada, ele está me dizendo o seguinte, cabe embargos de declaração, está garantida a execução. Formalizou-se a penhora em valor suficiente à garantia da execução, abrindo a porta para o cabimento do embargos à execução. Após 10 dias da intimação da penhora, a sociedade empresária XYZ procura você para que, na qualidade de advogado, promova a sua defesa na referida execução fiscal e obstar a indevida execução de bens penhorados. Na qualidade de advogado da sociedade empresária XYZ, redija a medida judicial mais adequada à necessidade de seu cliente, com o objetivo de afastar a cobrança indevida. Primeiro ponto, e esse ponto é extremamente importante da gente entender. Olha só, a gente está falando de um caso de um lançamento de taxas, a gente vai ver que é inconstitucional por algumas razões, mas que o contribuinte não teve a devida cautela em tempo hábil, ou seja, o contribuinte simplesmente por entender que é inconstitucional deixou de pagar essa taxa. E, obviamente, o fisco fez o lançamento do tributo com a consequente inscrição da dívida em dívida ativa, com uma CDA, que é uma certidão de dívida ativa. Posteriormente, a Procuradoria protocolou uma execução fiscal,
né? O enunciado não fala, mas com certeza dentro do prazo prescricional, senão o enunciado ia mencionar, e seguiu o trâmite da Lei 6.830. Foram nomeados bens a penhora, ou seja, está garantida a execução, né, que é requisito dos embargos de execução. Então a medida cabível, né, nesse caso, seria o embargo de execução, porque há garantia da execução, tá bom? Outra medida que é cabível na execução fiscal é a exceção de pré-executividade, tá? Mas como já está garantida a execução, seria o caso de embargos à execução. Agora, outro ponto interessante é a gente entender sobre taxas, tá certo? Por quê? Porque é o mérito disso. Portanto, neste caso, eu vou interpor, né, no caso seriam embargos à execução, direcionado, acompanha comigo, direcionado, né, a quarta vara da Fazenda Pública do Estado X, tá, é onde corre a execução fiscal, e no mérito alegando todos os motivos de inconstitucionalidade dessa taxa. Vamos passar agora a analisar todos os elementos da taxa. Trago para vocês aqui um slide onde eu falo sobre competência, sobre os fatos geradores, exercício do poder de polícia, utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível, a necessidade de correlação entre a taxa e o custo do serviço, ou seja, um ajuste, ou seja, exigências em relação aos elementos que são considerados em relação à sua base de cálculo, algumas taxas que são constitucionais, outras que são inconstitucionais, algumas súmulas, tá certo? Então me acompanhe, vamos observar isso tudo. Vamos lá. Olha só, primeira coisa que você tem que saber sobre taxas, que a competência é comum, pode ser cobrada pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos municípios no âmbito de suas respectivas atribuições, que tem dois fatos geradores, ou seja, o exercício regular do poder de polícia, que é uma limitação aos direitos individuais, tá? Ou a utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. Portanto, só posso cobrar taxa se o serviço público for específico e divisível, ou seja, entregues em unidades autônomas de intervenção. E divisível, específico, entregues em unidades autônomas de intervenção. E divisível, o contribuinte ele recebe de maneira individualizada este serviço público. Se for o contrário disso, ou seja, se for um serviço público universal, entregue como um todo para todos os cidadãos, de forma não fracionada, eu estou falando de serviço público universal e eu não posso cobrar taxa, tá certo? Portanto, em razão disso, taxa de coleta de lixo, que é o nosso enunciado, o STF define como constitucional, súmula vinculante número 19. Por esta razão, taxa de iluminação pública, taxa de segurança pública, taxa de varrição de ruas e taxa de manutenção de estradas são inconstitucionais por se tratar de serviço público universal, tá certo? Também, mesmo sendo específico e divisível, são serviços públicos de utilização compulsória. Se for um serviço público específico e divisível, mas de utilização facultativa, bilateral, regido pelo Código de Defesa do Consumidor, não estamos falando em direito tributário, estamos falando em Código de Defesa do Consumidor, relação contratual. É o exemplo da tarifa de água, tarifa de energia, tarifa de transporte coletivo. Sugiro a leitura da súmula 545 do STF, que diferencia taxas de tarifa. Muito importante. Também taxas. Devemos sempre lembrar da utilização efetiva, ou seja, passou o caminhão de lixo lá na porta, tinha lixo e ele levou, ou da utilização potencial. O caminhão passou lá na porta da residência, mas não tinha lixo. Tem que pagar a taxa do mesmo jeito pela utilização potencial, exatamente porque isso gerou um custo para o poder público. Outro elemento de taxa muito importante, ente federativo prestou, ele pratica o fato gerador, tem um custo e essa taxa existe exatamente para repor esse custo. Portanto, taxas têm caráter de contraprestação, isso deve refletir na sua base de cálculo. Inconstitucionais as taxas
cuja base de cálculo esteja mirando, apontando para o patrimônio, para a renda do contribuinte. Isso não reflete o custo que o ente federativo teve com a prática do fato gerador. Portanto, deve haver uma relação, ou seja, deve haver uma correspondência entre o valor exigido da taxa e o custo da atividade estatal. Portanto, artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, é vedada que a base de cálculo de taxa seja idêntica à da base de cálculo dos impostos, embora possa um ou outro elemento serem iguais, conforme permissivo da súmula vinculante número 29 do STF. Também são inconstitucionais taxas cuja base de cálculo é calculada com base no faturamento da empresa, base de cálculo é calculada com base no número de funcionários, na atividade da empresa, com base em um percentual do capital social de uma empresa, tá certo? Isso é tudo sobre taxa. Peço atenção especial, súmula vinculante número 19, reconhecendo a constitucionalidade da taxa de coleta de lixo. Súmula 670, similar, idêntica, né? A súmula vinculante 41 do STF, inconstitucional taxa de iluminação pública, face ao seu caráter universal. Súmula 545 do STF, que diferencia taxa, direito tributário, de tarifa, utilização facultativa de um serviço público regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Também a súmula vinculante número 29 do STF. Embora seja proibido que a base de cálculo da taxa seja idêntica à do imposto, esta súmula permite que alguns elementos sejam similares, por exemplo, a metragem de um imóvel, tá certo? Olha só, voltando para o nosso enunciado e com base em tudo o que vocês acabaram de ver sobre taxas, várias as razões pelo qual essa taxa de vendas interestaduais ela é absolutamente inconstitucional. Primeira razão, né? Primeira razão é porque o seu fato gerador, ele é o mesmo fato gerador de um imposto, que é o ICMS. Portanto, ela não pode ter esse fato gerador que é de imposto. Só lembrando que o fato gerador do imposto ele é prestado pelo contribuinte, que é o caso, né? Taxa de vendas interestaduais com incidência sobre operações de vendas destinadas a seu estado ou a outros estados, interestadual. Ou seja, foge totalmente da natureza jurídica da taxa. O fato gerador está sendo praticado pelo contribuinte. O fato gerador é típico de imposto. Fato gerador de taxa tem que ser praticado pelo ente federativo. Não existe exercício do poder de polícia, não existe serviço público específico e divisível. Ou seja, a taxa é absolutamente inconstitucional, não existem fatos geradores típicos de uma taxa, além de ser idêntica a de um imposto. Segundo ponto que é muito importante, a base de cálculo da taxa, que é no caso a venda de uma mercadoria, ela é exatamente a base de cálculo do ICMS, que é o valor da venda, o que é também absolutamente inconstitucional. Lembrando, a base de cálculo da taxa ela tem que refletir o custo da prática do fato gerador. Primeiro, o ente federativo não fez nada, né? O que já vai totalmente contra a natureza jurídica de taxa, que deve ter natureza jurídica contraprestacional, tá certo? Portanto, fato gerador de taxa não existe, base de cálculo de taxa totalmente distorcida, não reflete custo do fato gerador, mas um elemento correspondente ao contribuinte de forma exclusiva, tá bom? Tudo isso é importante. E além disso, a gente tem que mencionar lá o artigo 150 da Constituição Federal, que trata das limitações ao poder de tributar, o inciso 5, que trata da não limitação ao tráfico de pessoas e bens, e essa taxa vem infringindo todo esse princípio da não limitação ao tráfico de pessoas e bens. Vamos ver como a OAB tratou isso no seu gabarito, olha só, né? Então aqui tá esse slide, sugiro que você pegue esse slide que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Ele é um resumo de tudo, se precisar volta lá na minha aula completa que eu tenho, detalho isso tudo, trago conceitos, falo sobre cada um dos fatos geradores, fundamento legal, falo sobre a correlação, a correspondência entre custo e a base de cálculo de taxa, tá? Não, se tiver qualquer dúvida, volte lá e tá tudo completo, tá bom? Gabarito
da OAB. Olha só, no mérito, o examinando deverá abordar os seguintes pontos. A taxa em apreço possui base de cálculo própria de impostos. Perfeito. Qual seja o preço da venda de mercadorias já alcançado pelo ICMS. Ou seja, venda de mercadorias é fato gerador praticado pelo contribuinte, não é exercício do poder de polícia, não é utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. Em ofensa ao artigo 145, parágrafo 2º, que proíbe a taxa de ter base de cálculo idêntica dos impostos, né? E o artigo 77, parágrafo único do CTN. No caso, nem é possível invocar em favor da taxa a súmula vinculante 29. Só lembrando, o que diz a súmula vinculante número 29? Ela diz o seguinte, que embora o artigo 145, parágrafo 2º, tenha vedado a identidade da base de cálculo de impostos com taxas, um ou outro elemento podem ser considerados, né, nos dois, desde que este elemento tenha uma aptidão para refletir tanto a característica do contribuinte, por exemplo, o patrimônio e a renda, quanto o custo do exercício do poder de polícia ou da prestação de um serviço público específico e divisível, desde que não haja perfeita identidade. Exemplo, professor, exemplo, a área de um determinado imóvel. Ele, obviamente, ele pode ser utilizado e é utilizado para se definir o valor venal de um imóvel, que é base de cálculo do IPTU. Quanto maior a área edificada, maior o valor venal, maior o poder aquisitivo do contribuinte. Ou seja, se presta para fins de apuração de impostos. E também se presta, né, ou seja, é plausível utilizar essa área do imóvel para se chegar ao custo de um serviço prestado, exemplo, uma taxa de coleta de lixo. Quanto maior o imóvel, mais lixo, pelo menos presume-se que mais lixo seja produzido e maior o custo do poder público municipal, tá certo? Portanto, a área do imóvel pode ser sim considerada na taxa e ao mesmo tempo no valor venal para cálculo da base de cálculo do IPTU. O que eu não posso é ter completa identidade entre essas bases de cálculo, tá certo? E o gabarito da OAB, vou voltar aqui para vocês, ele me diz o seguinte, no caso, nem é possível invocar a referida em favor da taxa a súmula vinculante 29, pois a hipótese aventada a questão é de integral identidade entre as duas bases de cálculo, tá certo? Que mais que ele me alega? Taxa de vendas interestaduais não constitui contrapartida ao exercício do poder de polícia e nem é um serviço público específico e divisível. Já falamos sobre isso, prestando-se exclusivamente a aumentar a arrecadação fiscal. Existem apenas dois fatos geradores para a taxa: o exercício efetivo do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. E não é nenhum dos casos, tá certo? Terceiro ponto, a taxa compromete a livre circulação de mercadorias ao onerar as operações de venda interestadual e estabelecer um tratamento diferenciado em razão do destino do bem, que também já falamos sobre isso, tá bom? Então, uma questão muito tranquila, tratando sobre taxas. Não hesite em ir lá na minha aula que traz o conteúdo completo sobre taxas, tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço para todos vocês.